Segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia e torna senador Fernando Collor réu na Operação Lava Jato. O ex-presidente da República é acusado pelo Ministério Público de receber quase 30 milhões de reais em propina de desvios de subsidiária da Petrobras. Primeira turma do STF nega pedido de Maluf para prolongar prazo de processo sobre falsidade ideológica e rejeita a queixa do ator Alexandre Frota contra deputado Jean Willis por calúnia e difamação. Ministério Público Federal denuncia Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, e outras 5 pessoas por crimes investigados pela Operação Lava Jato. Justiça Militar condena 2 coronéis do Exército e outras 5 pessoas por esquema de corrupção em Hospital Militar de Recife. Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento importado sem registro na Anvisa. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O senador Fernando Collor vira réu na Lava Jato por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Collor é o 3º senador réu na Lava Jato. Antes dele, o STF aceitou denúncia contra Gleisi Hoffmann e Waldir Raupp. O senador Fernando Collor foi acusado pelo Ministério Público de chefiar uma organização criminosa que teria desviado 30 milhões de reais em recursos da BR Distribuidora, empresa da Petrobras, entre os anos de 2010 e 2014. Collor teria sido encarregado de fazer indicações para a BR Distribuidora e os indicados se comprometiam a repassar vantagens para o senador. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pelo recebimento da denúncia contra Collor pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa e pela rejeição com relação aos crimes de peculato e obstrução de justiça. Há sim evidências de sua participação, ao menos em tese, em torno dos contratos firmados com a UTC, sendo esse, como dito, o principal motivo pelo qual o presidente daquele grupo empresarial se submeteu ao repasse de recursos de tal monta. Em concreto, impede relembrar que o colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa admite que, abre aspas, sabia que por trás da indicação de zones estava Fernando Collor. Todos os ministros da segunda turma acompanharam o relator, mas destacaram que houve excesso na denúncia do Ministério Público. O excesso de acusação é flagrante, tanto no que diz respeito à verificação do crime de corrupção, quanto na hipótese do crime de lavagem de dinheiro. Também penso, tal qual o ministro Gilmar Mendes, que ao se falar em uma quantidade tão exagerada para poucos contratos, 4 contratos geraram 370 atos de lavagem de dinheiro, não parece que isso vá, no futuro, surtir algum efeito do ponto de vista de entender isso como um concurso material, evidentemente, caso se comprove o fato delituoso. Houve claramente um excesso de acusação. Vossa Excelência soube, com muita proficiência, desbastar aquilo que era excedente, que não continha lastro indiciário necessário para aceitar a denúncia, separar aquilo daquele outro conteúdo que realmente permitia, pelo menos num juízo de deliberação, receber a exordial acusatória. É uma questão impregnada de, não só alto, mas de gravíssimo relevo, incumbindo ao Poder Judiciário e a esta Corte Suprema em particular, uma vez comprovada a prática abusiva, neutralizá-la, em ordem a impedir que situações anômalas possam subsistir. Os ministros rejeitaram a denúncia com relação à mulher de Collor e outras 4 pessoas. Junto com o senador, também responderão como réus
Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, ex-ministro do governo Collor e considerado operador do senador em diversos negócios. E Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor da Gazeta de Alagoas, apontado como testa de ferro e recebedor de propina para Collor. Agora, os réus responderão à ação penal e podem ser condenados ou não. Já a primeira turma do STF negou o pedido do deputado federal Paulo Maluf para prolongar o prazo do processo que ele responde por falsidade ideológica. Os ministros também rejeitaram queixa-crime feita pelo ator Alexandre Frota contra o deputado federal Jean Willis. Segundo a petição, o ator Alexandre Frota pedia que o deputado Jean Willis respondesse pelo crime de calúnia e difamação. O relator, ministro Luiz Fux, analisou que o próprio ator cometeu ofensa contra si mesmo ao contar uma história pessoal, íntima e polêmica em rede nacional e julgou a ausência de justa causa na apresentação da queixa-crime. O caso foi parar na justiça depois que o ator Alexandre Frota falou em programa de TV que já havia tido relações sexuais com uma mulher sem o consentimento dela. A declaração gerou grande repercussão negativa em redes sociais, incluindo publicação do deputado federal Jean Willis, que dizia que o ator fazia apologia ao estupro. Seguindo o entendimento do relator, Luiz Fux, a maioria dos ministros julgou que o deputado tem direito de expressar opinião em rede nacional, além de ter imunidade parlamentar garantida pela Constituição Federal para publicar seu posicionamento ideológico. Por maioria de votos, foi rejeitada a queixa-crime. A primeira turma julgou ainda um recurso em que a defesa do deputado federal Paulo Maluf pedia para reabrir fase de coletas de provas, prolongando andamento de processo em que o parlamentar responde pelo crime de falsidade ideológica. A denúncia aponta que Paulo Maluf teria omitido despesas de mais de R$185 mil em campanha política de 2010. O relator, ministro Luiz Fux, negou o pedido. Entendo que não há nexo lógico causal entre a diligência requerida, entendo-a meramente protelatória, desprovendo agravo. Voto seguido por unanimidade pela primeira turma. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, manteve indisponíveis os bens da construtora Odebrecht. A decisão reconheceu a existência de vício no acordo de leniência firmado entre a empreiteira e o Ministério Público Federal, uma vez que seria necessária a participação da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, conforme prevê a lei. A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná denunciou à Justiça o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Adelmir Bendini, e mais 5 pessoas pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e por dificultar a investigação. R$3 milhões. Este é o valor em propinas que a Odebrecht teria pago ao ex-presidente da Petrobras, Adelmir Bendini. A quantia foi bem abaixo dos R$17 milhões pedidos para rolar uma dívida da Odebrecht Agroindustrial quando era presidente do Banco do Brasil. E a empreiteira só fez o pagamento quando Bendini assumiu a presidência da Petrobras para evitar que a construtora tivesse seus contratos com a estatal prejudicados. Os R$3 milhões foram pagos em parcelas de R$1 milhão. Para não levantar suspeita, os pagamentos foram declarados como serviços de consultoria prestados à Odebrecht. Mesmo após a Operação Lava Jato, em março e abril deste ano, foram recolhidos tributos relacionados aos pagamentos. O esquema foi descoberto por meio dos acordos de colaboração premiada e leniência firmados com o Ministério Público Federal. Caso a denúncia do MPF seja aceita pelo juiz Sérgio Moro, Bendini e os demais envolvidos passam a ser réus na Operação Lava Jato. Os acusados negam as acusações. O juiz federal Sérgio Moro mandou soltar o operador Henrique Carvalho, preso temporariamente desde a última sexta-feira. O magistrado justificou que, até o momento, nem a Polícia Federal nem o Ministério Público Federal se manifestaram desde a prisão. Sérgio Moro considerou que há prova de que o acusado teria intermediado o pagamento de vantagens indevidas ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e por isso determinou medidas cautelares, como a impossibilidade de deixar o país e mudar de endereço, além de não poder ter contato com outros investigados e comparecer a todos os atos do processo.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Militar condena 2 coronéis do Exército e outras 5 pessoas por esquema de corrupção em Hospital Militar de Recife. A gente volta já já. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos e representantes dos empregados se reuniram mais uma vez no Tribunal Superior do Trabalho para discutir o pagamento do plano de saúde da categoria. A audiência foi mediada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Os empregados reivindicam que os Correios mantenham um plano de saúde estendido aos dependentes. O ministro apresentou aos empregados e à ECT uma nova proposta de acordo. Conforme a sugestão do ministro, a empresa se comprometeria a manter todos os benefícios do acordo coletivo de trabalho vigente até o dia 31 de dezembro. E, em contrapartida, os trabalhadores se comprometeriam a não realizar greve até essa data. Durante esse período, seriam discutidas as questões relacionadas ao pagamento do plano de saúde da categoria. O vice-presidente do TST fixou um prazo de 15 dias para que as federações que representam os trabalhadores se manifestem sobre a proposta apresentada por ele. Após os empregados se pronunciarem, a empresa terá 5 dias para dar uma resposta. Nós entendemos que a prorrogação do acordo coletivo seria bom para nós, para garantir esses direitos, e a gente ter uma tranquilidade para estar negociando todos os itens das cláusulas do acordo coletivo de trabalho e principalmente a questão da assistência médica, o plano de saúde, que é a cláusula mais importante que nós temos. A empresa vai avaliar com todo carinho e, se for possível, ela vai atender o pedido do ministro. Mas a gente tem confiança no diálogo e chegar a um bom termo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a base de cálculo do ICMS para medicamentos deve acompanhar os preços praticados pelo mercado, sob pena do Estado ser obrigado a devolver o imposto pago a mais. O entendimento foi da segunda turma do STJ, que manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Justiça Gaúcha comparou valores estipulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos a título de preço ao consumidor e os preços efetivamente praticados pelo mercado. A conclusão foi a de que houve distorção do valor do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. O Estado estava tendo como base de cálculo o preço máximo ao consumidor. E o tribunal decidiu que seria cobrado um valor de base de cálculo mais baixo, para que a mercadoria não estourasse o preço máximo. No recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça, o Estado do Rio Grande do Sul alegou que a legislação permite que a Fazenda Gaúcha determine o valor da base de cálculo das operações de medicamentos, tendo como referência os valores fixados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a instituição que representa o órgão público regulador do setor econômico, na qual se insere o mercado de remédios. Ao analisar o caso, o ministro relator Mauro Campbell Marques explicou que o TJ Gaúcho apontou que houve comprovação de que a base de cálculo imposta pelo Estado era muito superior ao preço efetivamente praticado no mercado varejista. Por isso, os ministros da segunda turma do STJ negaram o recurso. A tecnologia que possibilita a utilização do DNA para solucionar investigações criminais é uma ferramenta cada vez mais utilizada pela Justiça. Um homem que alegava ser inconstitucional a obrigatoriedade do fornecimento de material genético para registro em banco de dados do poder público teve o pedido negado no STJ. A Constituição Federal prevê no seu artigo 5º, inciso 63, o direito à pessoa presa de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo. É o que se define como a não autoincriminação. Com base nesse princípio, um homem condenado por homicídio qualificado encaminhou uma liminar ao Superior Tribunal de Justiça contra o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a realização da coleta de DNA dele a pedido do Ministério Público. Na liminar, a defesa do condenado, além de apontar violação à garantia constitucional de autoincriminação e de presunção de inocência, questionou a segurança do procedimento de coleta de DNA.
Mas, de acordo com a ministra Laurita Vaz, que confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a coleta de material genético não afronta a garantia de proibição de autoincriminação, porque o Estado pode fazer a solicitação de coleta de material genético a uma pessoa que cometeu um crime. Segundo este advogado, esse entendimento está previsto na Lei 12.654 de 2012, que acrescentou este dispositivo também ao artigo 9º, a Lei de Execuções Penais. Toda pessoa que foi presa ou está sendo processada por crime hediondo, doloso contra a vida ou de crime grave, tem que ser identificado e fornecer material genético para os dados das autoridades que investigam. Introduziu também o artigo 9º, a Lei de Execução Penal, que diz que aquele que foi condenado nesses mesmos delitos, que guardam as mesmas características, também devem fornecer material genético para que fique em um banco de dados. De acordo com este perito, o exame de DNA ganha destaque dentro do Instituto Investigativo para a Solução de Crimes, porque traz maior segurança para a identificação do acusado, pois é praticamente nulo o erro mediante análise laboratorial. Nós fazemos cálculos estatísticos a partir de números que os próprios perfis genéticos nos geram e o resultado, ele é um resultado exato. O perito ressalta ainda a importância dos bancos de perfis genéticos para solucionar crimes. Os bancos de perfis genéticos são ferramentas extremamente importantes para auxiliar as investigações criminais na identificação de autores de crime. Você sabia que em alguns estados e no Distrito Federal, os bares, restaurantes e hotéis são obrigados a servir água potável de graça para o cliente? Na capital do país, a lei já existe há 19 anos. Pedro abriu o restaurante há 1 ano e 3 meses e desde o início conhece a obrigatoriedade de disponibilizar água potável para os clientes. Faz parte da rotina de atendimento, então o garçom ele chega até a mesa na entrada do cliente, se apresenta e junto com o cardápio ele já leva a água da casa desde que o cliente aceite, lógico. E a reação é quase de espanto. Desde 1998, o Distrito Federal tem uma lei que obriga os bares, restaurantes e hotéis a oferecerem gratuitamente água potável para os clientes. Tem aquele que já coloca a jarra, 5x60, já coloca a jarra em cima da mesa. Tem aquele que coloca a sua vista, um filtro. Tem aquele que pergunta se você quer. E tem aqueles que não fazem nenhuma dessas 3 hipóteses, mas sempre, quando o cliente solicita água, eles prontamente entregam. Essa obrigatoriedade se refere a uma relação de consumo e, por isso, tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre o assunto. Esse tipo de lei existe também nos estados do Rio de Janeiro e Tocantins. Aqui no Distrito Federal, a água deve estar visível e de fácil acesso ao cliente. O Código de Defesa do Consumidor estipula a pena a ser aplicada pelo PROCON, que também é responsável pela fiscalização. Segundo esta advogada, é comum o descumprimento da legislação por falta de informação de clientes e empresários e também por causa do custo. Teoricamente, ninguém pode alegar desconhecimento de uma lei, mas na prática, realmente nos deparamos com situações em que as pessoas não usam aquilo que a lei determina justamente por desconhecer. O mais importante é que as pessoas tenham conhecimento dessa lei a partir de campanhas. Por quê? Porque é uma obrigação do governo educar o consumidor, educar o fornecedor, justamente para que a nossa sociedade atinja um nível de relações de consumo mais equilibrada. Gera custos diretos da água, do produto em si, da garrafa que a gente compra, gera custos indiretos do salário, do atendimento da pessoa que está fazendo, enfim. Só que é um custo ínfimo comparado ao feedback do cliente. A primeira instância da Justiça Militar da União em Recife condenou 2 coronéis do Exército, 2 tenentes e 3 civis acusados de envolvimento em um esquema de corrupção que teria durado 3 anos no Hospital Militar do Exército de Recife. Segundo a Justiça, o coronel líder do esquema recebia 10% de propina em compras feitas em uma empresa e foi condenado a 6 anos de prisão. O esquema foi descoberto após denúncia de um outro militar que trabalhou no hospital e identificou promiscuidade entre os oficiais e um empresário do ramo de quimioterapia. A defesa dos acusados nega irregularidades e diz que vai recorrer ao Superior Tribunal Militar.
E no próximo bloco do Jornal da Justiça, STJ decide que plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento importado sem registro na Anvisa. A gente volta em instantes. Operadoras de plano de saúde não é obrigada a fornecer medicamento importado para o tratamento de câncer que não tem registro na Anvisa. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O medicamento chamado de lenalidomida seria para tratamento de câncer de uma segurada em São Paulo. Por ser um medicamento proibido no Brasil, a operadora de saúde negou o fornecimento do produto. Para não ficar sem um remédio, a paciente começou a importá-lo por conta própria e procurou a justiça para conseguir o custeio do tratamento ou respectivo ressarcimento. No Tribunal de Justiça Paulista, a decisão foi favorável à paciente. Foi considerado que os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações durante o tratamento, em virtude da proteção do direito à vida garantida pela Constituição. Em recurso especial no STJ, a empresa alegou que, além de o contrato firmado não amparar o pedido em questão, a lei dos planos de saúde exclui a cobertura de remédios importados não registrados no Brasil. Na terceira turma, os ministros reconheceram que a prestadora de serviços de plano de saúde está, em princípio, obrigada a cobrir tratamento de saúde previsto em contrato e deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratante. Mas, de acordo com a relatora ministra Nancy Andrighi, não se pode exigir que a cobertura cumpra essa obrigação quando o medicamento recomendado for de importação e comercialização vetadas pelos órgãos governamentais. Segundo esta advogada, a operadora deve importar medicamento ao tratamento médico, mas sem ocasionar uma infração sanitária. A lei da Anvisa ela é bem clara em determinar isso. E a Anvisa é quem vai determinar quais são os medicamentos que podem ser importados, quais os medicamentos que são registrados no Brasil para uso do Brasil. E isso serve, inclusive, para você impedir medicamentos com alta toxicidade ou que não são ainda, que são ainda experimentais, na verdade. Um carteiro que foi sequestrado e abandonado em uma rodovia vai receber indenizações por danos morais. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. São quilômetros percorridos diariamente para que as correspondências e as encomendas cheguem até você. Mas entre uma casa e outra, os riscos de roubos e assaltos a que muitos carteiros estão sujeitos são muitos. Em Minas Gerais, um carteiro foi sequestrado por 2 homens enquanto entregava as correspondências. Ele foi forçado a seguir com o carro dos Correios, outro veículo que dava cobertura ao assalto. Depois de 1h30, as mercadorias foram retiradas do carro e colocadas dentro do veículo dos assaltantes. Ele então foi deixado às margens de uma rodovia, sem documentos, dinheiro e nem o uniforme da empresa. Por isso, ele entrou na Justiça pedindo indenização por dano moral. No Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o trabalhador afirmou também que ficou afastado das atividades por 15 dias e que passou por tratamento psicológico e psiquiátrico, além de ter usado remédios para depressão. Mas o TRT negou o pedido, entendendo que os danos sofridos pelo trabalhador foram causados por terceiros, sendo da segurança pública o dever de combater a violência. O carteiro então recorreu ao TST. A relatora do caso na 4ª turma, a ministra Maria de Assis Calcin, observou que a própria empresa reconhece o elevado risco a que são submetidos os carteiros que trabalham com a entrega de encomendas, tanto que oferecem apoio médico e psicológico aos que sofrem assaltos. A ministra destacou também que, embora a atividade fim dos Correios não envolva risco inerente para alguns empregados, a situação é diferenciada, já que para certas funções, como a do caso, existiam encomendas de valor. A relatora condenou a empresa ao pagamento de R$20 mil ao carteiro. Todos os ministros tiveram o mesmo entendimento. Para promover a troca de experiências entre Brasil e Estados Unidos, o secretário-geral da Suprema Corte norte-americana deu palestras hoje no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. O convidado para a conferência foi Scott Harris, secretário-geral da Suprema Corte dos Estados Unidos. O tema em discussão foi o sistema judicial e casos recentes da Suprema Corte americana.
A abertura do evento foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que destacou a importância da troca de experiências para as atividades do STF. Uma contribuição muito importante para o debate acerca da teoria constitucional, da jurisprudência e das práticas das cortes constitucionais. Ao iniciar a palestra, o secretário-geral, que está há 15 anos trabalhando na corte, explicou o funcionamento, a composição e a atuação dos ministros americanos. Atualmente, a Suprema Corte é composta por 9 ministros, indicados pelo presidente. Eles levam, em média, 12 semanas para analisar uma petição e decidir se o caso será levado a julgamento. Outro objetivo do encontro foi mostrar aos participantes decisões de grande relevância para a sociedade americana. O convidado citou julgamentos recentes sobre imigração, distribuição proporcional de votos nas eleições em relação ao número de habitantes em cada estado americano, questões raciais e de casamento entre homossexuais. Estudantes de direito e servidores do judiciário acompanharam o evento. Também participaram da conferência o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Peter McKinley. À tarde, o secretário-geral esteve no TSE para uma palestra sobre a tradição eleitoral americana. Ao falar sobre a atuação da Suprema Corte em questões eleitorais, Scott Harris afirmou que poucos processos envolvendo eleições chegam à última instância nos Estados Unidos. Segundo ele, a Constituição norte-americana limita a autoridade da Corte de decidir casos. É preciso haver uma disputa concreta entre 2 partidos em que algum dos 2 vai ganhar algo de concreto na disputa, disse Harris. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.